Olá, meu nome é Juliana, eu sou auditora fiscal federal agropecuária e eu vou relatar sobre o trabalho que a gente desenvolveu, a caravana de educação sanitária sobre a vassoura de bruxa da mandioca, no município de Cametá, no Pará. Falar um pouco sobre as metodologias desenvolvidas e os resultados de aprendizagem dessa caravana. Essa caravana ela faz parte da metodologia das caravanas de educação sanitária do PROESA, que é o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária, e é uma metodologia desenvolvida por nós, né, que trabalhamos no Programa Nacional, e é uma metodologia inovadora, que vem mostrando aí um alto impacto junto à sociedade e à defesa agropecuária. Então, eu vou relatar um pouco de uma das caravanas que a gente realizou. Então, a gente começou com as caravanas em 2023, desenvolvemos essa metodologia, sendo que essa é a primeira caravana com a temática vassoura de bruxa da mandioca. A mandioca, ela é um dos pilares da alimentação e economia rural, principalmente no norte do Brasil, né? Ela sustenta cadeias produtivas, como da farinha, tucupi, tapioca, e é importante fonte de renda para a agricultura familiar, para comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, né? Mas também é importante como identidade cultural e territorial, né? Ela oferece uma segurança alimentar, então é importantíssimo como produto para segurança alimentar dessas comunidades, sendo que a maioria da produção de mandioca no Brasil vem da agricultura familiar, para vocês terem uma ideia. Então, além de ser um produto importante para a subsistência, também é importante para a economia do Brasil. Em contrapartida, nós estamos vivendo aí uma ocorrência de uma doença que entrou no Brasil em julho de 2023, no estado do Amapá, né? E é uma doença nova, que é chamada de vassoura de bruxa da mandioca, altamente destrutiva e causada por um fungo, né? Ela pode ocasionar perdas de até 100% da produção. E para vocês terem uma ideia, desde 2023 até agora, quando ela surgiu no Amapá, ela já devastou, já cometeu 13 municípios do Amapá, representando aí 80% dos municípios. O Amapá tem 16 municípios, né? Também já está ocorrendo no estado do Pará. O primeiro registro foi numa aldeia indígena em Almeirim, mas já tem 2 municípios com registro do Pará com registro dessa doença, mas estão contidos e estão restritos em aldeias indígenas. A disseminação se dá principalmente por manivas, que é o material propagativo da mandioca, ou seja, principalmente pelo homem que troca maniva, né, de procedência desconhecida, sem o conhecimento da situação sanitária daquele produto. Também pode se dar pelo vento a curtas distâncias, por maquinários, equipamentos agrícolas, por vestimentas, né, ou até pelo calçado. É um fungo de solo, então, que fica naquele ambiente por muitos anos, inviabilizando aquele ambiente para a produção de mandioca. Então, é um fungo que é específico para mandiocas. Como ações estratégicas, o MAPA também vem controlando essa doença e publicou a portaria número 769, declarando emergência fitossanitária, e instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Vassoura de Bruxa da Mandioca. Declarou emergência fitossanitária para o Amapá e para o Pará. E a portaria 1257, que regulamentou a emissão de permissão de trânsito vegetal, controlando o trânsito aí da mandioca e seus produtos e subprodutos. Mas também, além dessas medidas sanitárias e de importância, também educação sanitária é outra ação estratégica de grande importância que o MAPA vem adotando, né? Aqui alguns exemplos da mandioca com a doença, com a vassoura de bruxa, né?
com os principais sintomas, que é o avasouramento, por isso o nome vassoura de bruxa, né? As folhas ficam amareladas, ocorrem de cima para baixo sintomas, e as doenças ocorrem de cima, da parte superior para inferior, até chegar na raiz, e provoca nanismo, quando acomete plantas em desenvolvimento, né? E também, quando se corta o caule, observa-se um escurecimento da parte interna do caule. Então, a educação sanitária é uma medida de extrema importância, mesmo porque não existe tratamento, e o homem é um dos principais disseminadores dessa doença. Então, depende muito do comportamento do homem, do homem entender que, né, deve adquirir produtos com procedência, né, com registro fitossanitário e com certificado Renasem, e que o homem também não compartilhar ferramentas, não transitar de uma propriedade para outra, né? Então tem uma série de medidas de prevenção que depende muito da atitude do homem. Por isso, realizamos a primeira caravana sobre a vassoura de bruxa e foi realizada em Cametá. Mas por que Cametá? Porque Cametá é um município que tem grande produção, é um município de produção, mas também, principalmente porque ele tem uma via de circulação fluvial direta com o Amapá. Então, tem uma estreita relação aqui de trocas, de comércio, né, e trânsito de pessoas do Amapá e vice-versa, para Cametá. Então, o objetivo de estar apresentando esse trabalho é relatar a experiência vivenciada nessa caravana, apresentar as metodologias e os resultados obtidos e o impacto multiplicador que foi essa caravana. Né? Então, aqui alguns exemplos das equipes já realizando ação educativa junto à comunidade, com foco no educando, usando metodologia ativa. As caravanas, como eu disse, então, elas foram criadas em 2023, uma inovação, uma criação nossa, e ela caracteriza-se por uma grande ação de mobilização social, realizada em curto espaço de tempo, mas altamente impactante. Ela tem essa característica de ser atuação integrada. E para ser uma caravana do Proeza, ela tem que ter 5 características, né? Ela tem que ser multi-institucional, multidisciplinar, ela tem que ter uso de metodologias ativas, comunicação em massa para replicar, né? É presencial, mas atingir outros públicos que não puderam estar no presencial, a formação de multiplicadores e avaliação tanto não só de reação, mas de aprendizagem, de resultados e avaliação de comportamento, né? E tem como objetivos o fortalecimento da defesa agropecuária, a aproximação dos técnicos de fiscalização da defesa com o setor produtivo, né? A transformação de técnicos em educadores e a sensibilização da sociedade. Todas as caravanas do Proeza, elas têm que ter essas características, e essa caravana em Cametá também teve, né, essas características. A caravana acontece em 3 etapas. A primeira é o planejamento, que é o coração da caravana, uma fase muito importante, que ocorre 2 meses antes, e é onde que a gente articula com as instituições, onde ocorre a mobilização dos públicos-alvos e onde começa aí o fazer com, né? E ocorre o planejamento educativo e elaboração de materiais. A segunda fase já é a execução, com a capacitação técnica e metodológica dos facilitadores. Nos 2 primeiros dias, os técnicos recebem um nivelamento quanto à parte técnica, então, por exemplo, nivelamento sobre a vassoura de bruxa, eles receberam, e também eles vão entender o papel deles como facilitadores, como aplicar as metodologias ativas, como realizar todo o processo. E, por fim, no 3º dia, as equipes são divididas, multi-institucionais, e elas saem nas comunidades realizando ação educativa, é a ação mão na massa,
Por fim, a avaliação, que a avaliação ocorre durante toda a execução, né? Durante a atividade educativa, os públicos são avaliados, tanto a avaliação de aprendizagem, quanto a avaliação de comportamento e atitudes, e também ocorre a avaliação da caravana em si, né? Uma análise SWOT dessas fortalezas, fragilidades, dos pontos a melhorar, para um aprimoramento contínuo das caravanas. Então, nas caravanas, uma das suas características, como eu disse, é o uso de metodologias ativas, com o intuito de colocar o participante como centro do processo de aprendizagem, dar voz a esse participante, né? E romper com esse formato tradicional de palestras. Então, essas são as metodologias que a gente vem utilizando e toda a atividade que a imaginação permitir. Então, a gente trabalha com os princípios da andragogia na caravana e aí também aplicamos o princípio, né, da autonomia. Então, a gente dá bastante autonomia para as equipes desenvolverem, colocar em prática toda a atividade, a experiência que eles têm, né? E também realizarem outras atividades, outras metodologias ativas, além dessas aqui que a gente ensina. As caravanas, então, como resultado, eu cito aqui que a gente sensibilizou em Cametá 60 técnicos de 24 instituições, de 8 unidades federativas, né? E esses 60 técnicos foram divididos em 12 equipes que saíram a partir do terceiro dia em caravana, realizando ações educativas, e distribuídos aí em 13 escolas, 17 comunidades rurais, 3 portos fluviais, 4 feiras e um terminal rodoviário, com o objetivo duplo de capacitar os técnicos como multiplicadores. Então, esses técnicos, uma vez colocando a mão na massa, eles aprendem, vivenciam, adquirem experiência e segurança para aplicar a metodologia ativa e sensibilizar a sociedade civil e produtores. Bom, como resultados, ainda cito aqui que foram 1.545 pessoas sensibilizadas diretamente, né, com metodologia ativa, nesses 7 dias, e essa sensibilização se deu pelas equipes, 12 equipes, dos 60 técnicos, e eles também entram aqui nessa sensibilização, nessa capacitação, né? E então, assim, 50% do público foram estudantes, 24% da população, onde que foram, as equipes foram em portos, em feiras, sensibilizar essa população, sensibilizando aí 369 pessoas, 286 agricultores e 39 multiplicadores que foram as lideranças. Esse número mais baixo é significativo, apesar de baixo, porque são lideranças que vão replicar, se comprometeram em replicar o conteúdo e reverberar esse, né, o número de pessoas aí, duplicar pela replicação deles como papel de multiplicadores. Como resultados aí da avaliação de aprendizagem, a gente faz um pré-teste antes de passar o conhecimento, o conteúdo, a gente faz um pré-teste, avaliando o conhecimento e as práticas que eles realizam. Aí depois tem toda a sessão de aprendizagem e um pós-teste. Depois dessa sessão de aprendizagem, a gente aplica mais um questionário para avaliar o conhecimento e a atitude, ou seja, a intenção de colocar em prática o aprendizado. A gente tem utilizado o Plickers como ferramenta para captar, né, para avaliar, e os cartões vermelho e verde, que também foi criado por nós, que são perguntas objetivas, perguntando o que você e eles respondem sim ou não, verdadeiro ou falso, com o vermelho não, falso, e o verde sim ou não, sim e verdadeiro, né? Então eles vão levantando e vão respondendo. Então, aqui, como resultado, então, e também a gente avalia os próprios técnicos educadores que saem realizando. Então, os técnicos são avaliados no momento da capacitação deles e depois eles vão avaliar os públicos-alvo, as comunidades, né? Então, com relação aos técnicos educadores, a gente observou um aumento aqui, né? No pré-teste foram 73%, de acertos, enquanto no pós foi 88%. Já tinham conhecimento sobre a doença, né?
Mas tivemos ganhos específicos para alguns temas, como disseminação da praga, reconhecimento da sintomatologia, e observamos uma mudança comportamental, né? Então, 27% dos técnicos disseram que não realizavam ações educativas, muito menos metodologia ativa, e no final da ação, no último dia, depois que eles realizaram ações com a comunidade, 78% declararam intenção imediata, né, de adotar metodologias ativas nas suas rotinas de trabalho. Então, esse foi um excelente resultado. E também com relação à avaliação de aprendizagem de estudantes e agricultores, observamos que estudantes também já tinham algum conhecimento, né, aumentou para 98,49% no pós-teste, e agricultores eles tinham baixo conhecimento e aumentou para 98,2%, com uma eficiência de aprendizagem de 90%. Então, isso mostra que, né, que era importante a gente realizar ações, principalmente ali para os agricultores. E também a gente fez a avaliação qualitativa de apreensão de aprendizado e de comportamento qualitativo, onde a gente perguntou o que você o que você aprendeu de mais significativo e o que você vai colocar em prática a partir de hoje, né? E analisando as respostas, observamos que houve uma profunda compreensão dos sintomas, das vias de disseminação, das medidas de prevenção, e também observamos um forte senso de autorresponsabilidade, de corresponsabilidade e fortalecimento do papel da comunidade como parceira da defesa agropecuária, né? Eles também assumindo o seu papel ali, né, como vigilantes da defesa agropecuária. Então, tivemos respostas como: é preciso conhecer para combater, observar com mais atenção as lavouras, identificar as plantas suspeitas, orientar e levar informações aos agricultores e feirantes, no caso das lideranças, né? E quero ajudar minha cidade. Então, observamos aqui várias pessoas falando sobre isso, né? Que queria ajudar e a prevenir a entrada dessa praga no município de Cametá. Também com relação às lideranças, perguntamos no pré-teste o que eles, como líder, então uma pergunta de prática, né? Se eles orientavam os agricultores como líder, e a grande maioria falou que nunca tinha orientado ou que às vezes orientava. E no pós-teste, 100% se comprometeu a orientar os agricultores. Mas, assim, um resultado muito impactante da caravana de Cametá nos surpreendeu as ações pós-caravana e esse efeito multiplicador, né? Então, das 124, 55% das instituições participantes, depois da caravana, voltaram para os seus estados e realizaram ações educativas. Então, dos 8 estados que participaram, né, 6 estados realizaram ações educativas e quando voltaram sobre a vassoura de bruxa da mandioca, e totalizando aí mais de 3.800 pessoas sensibilizadas em 109 ações. Ressalto aqui o estado do Amapá e do Maranhão, que realizaram as suas caravanas. Então, eles aprenderam a metodologia da caravana, voltaram para os seus estados e realizaram em seus estados a metodologia das caravanas, sensibilizando aí mais de 1.500 pessoas, no caso do Maranhão, né? E no caso do Amapá também sensibilizou mais de 800 pessoas. Então, a caravana, ela reverbera ações, e não só os técnicos que apresentam esse efeito de multiplicadores, como como multiplicadores, mas a própria comunidade. Por exemplo, vimos que alunos desfilaram o 7 de setembro com a temática vassoura de bruxa da mandioca. Tivemos relatos de lideranças que realizaram também, desenvolveram, né, orientaram as suas comunidades, seus vizinhos e outros da comunidade
das suas comunidades. Então, como considerações finais, eu ressalto que as caravanas, e essa caravana específica em Cametá, ela mostrou a importância, né, do quão impactante é a gente somar metodologia ativa, multiplicar as metodologias ativas com articulação interinstitucional, somada ao protagonismo comunitário que a gente promove na caravana, colocando o educando como foco principal, dando voz ao produtor, dando voz à comunidade, e com toda essa articulação interinstitucional e usando as metodologias ativas, resulta numa grande rede nacional de vigilância fitossanitária participativa e fortalecendo o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é o SUASA. E aí eu digo o seguinte, que a gente observa muito isso também no grupo de WhatsApp que a gente forma com a comunidade, convidando eles para entrarem no grupo durante a caravana e para a conversa continuar no pós-caravana. Então, e ali nós vemos o engajamento, né, o quanto que eles têm falado sobre a doença e replicado o conhecimento. Então eu finalizo essa apresentação com a frase: é preciso conhecer para combater, né? Que foi o lema dessa caravana e que muitos incorporaram essa frase, mostrando a importância de se conhecer, né, a doença para combater e para preveni-la. Então aqui está o relatório, para quem quiser acessar o relatório da caravana, é um relatório completo que tem mais de 80 páginas e com todos os resultados da caravana em Cametá. E muito obrigada.